Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje estamos aqui, no nosso quinto vídeo da nossa série de técnicas cognitivas e comportamentais. E hoje eu vou estar falando um pouco para vocês, pessoal, a respeito da técnica denominada, uma técnica cognitiva denominada como a definição semântica. Outros nomes que vocês podem, estar encontrando na literatura científica é definição de termos, análise semântica também. Bom, e afinal, o que se trata a definição semântica, né, pessoal? Vamos então estar descobrindo através dessa pequena videoaula. Bom, pessoal, uma definição, assim, que eu encontrei, referente eu peguei no livro A Terapia Cognitivo-Comportamental, na prática psiquiátrica, ele faz uma explicação um pouco mais densa, mas eu vou, ler a explicação dele e depois vou estar, assim, de certa forma, colocando, de uma forma simplificada para vocês entenderem melhor. Então, o que é, assim, quando a gente fala dessa análise semântica, da definição de termos ou de uma definição semântica, né? Basicamente, a gente está falando que o terapeuta não deve concluir que sabe o exato significado daquilo que o paciente está falando, ele está dizendo. De fato, alguns dos insights, mais importantes que pacientes e terapeutas têm são extraídos pelo exame da interpretação e do significado idiosincrásico que o paciente faz dos eventos. Inúmeros termos de uso corriqueiro são verbalizados pelos pacientes e os terapeutas supõem saberem o que eles estão querendo dizer ao expressar algum conceito. Esse é um dos maiores problemas, pessoal, que eu percebo, através, assim, relatos de casos, que eu ouço, que são frequentes, vídeos, também que eu já vi vários, no que se refere a estar falando, análise de casos. Afinal, pessoal, a gente sabe, por exemplo, quais são as definições que o paciente está fazendo sobre um determinado evento, né? Então, quando ele diz: "Eu sou um fracasso", o que é para o paciente ser um fracasso? Às vezes, quando a gente não pergunta, pessoal, o que significa isso para o paciente, é porque a gente está colocando o nosso ponto de vista, os nossos pensamentos automáticos enquanto, terapeuta do que é um fracasso. E que a gente sabe, de acordo com a própria lógica da terapia cognitivo-comportamental, que varia, O mesmo evento, pensamentos distintos, pensamentos automáticos diferentes um mesmo evento, reações diferentes. Então, está por detrás disso pensamentos automáticos diferentes, que consequentemente vão desencadear emoções diferentes. Então, pessoal, cada pessoa vai atribuir, vai ter uma definição do que é um sucesso, do que é um fracasso, do que é competência, do que é incompetência, né? Cada pessoa vai ter uma definição, né? Como surgiu essa definição? Essa definição vai sendo construída, através do que aprendemos na nossa infância, na construção de crenças, lá desde o passado. A gente vai entendendo, vai construindo o que é o sucesso, o que é fracasso. Isso vai diferir, pessoal, para cada uma das pessoas, né? Então, praticamente, uma definição semântica, pessoal, a gente está falando de uma definição dos termos, uma definição que cada paciente tem sobre um determinado evento, sobre uma determinada palavra, sobre uma determinada situação. E embora, às vezes, a gente veja que até tem certas definições que são semelhantes à nossa enquanto terapeutas, tem coisas que são muito distintas, Então, por isso que a gente sempre tem que estar questionando o que aquilo significa para o paciente e não para nós terapeutas, pessoal? A gente tem que saber distinguir e nunca pressupor que a gente sabe, o que aquilo significa, porque a gente não sabe. A gente tem que pesquisar. E aqui vem uma outra frase, pessoal, que foi dita pelo Beck, que eu gostaria que vocês gravassem e anota aí bem, Não tome por suposto que você sabe o que o paciente está dizendo. Pergunte, Use essa ferramenta a seu favor, enquanto terapeuta, pessoal. Questionem o paciente, o que aquilo significa,
qual a definição que ele dá para aquilo. Então, não coloque aquilo lá que você sabe, né, o que o paciente está dizendo. Questione, né, para estar confirmando, para ver se é aquilo mesmo, né. Mas pergunte. Use essa ferramenta, pessoal. Destaquem ela aí, né, pessoal que está fazendo anotações. Pergunte, questione, né. Não tome como uma verdade aquilo. Sempre, façam perguntas, né. Tá. Perfeito. Agora então, pessoal, a gente vai para um exemplo para a gente estar entendendo melhor o que que é essa definição semântica, né. A gente está vendo ela na prática. Então vamos lá. Eu retirei, pessoal, esse exemplo de um blog, né, do Fernando Magalhães. Se vocês quiserem ver o texto na íntegra, eu vou deixar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, né, vocês podem estar vendo. Eu gostei do texto que foi descrito por ele, né, no blog. E aqui ele destacou um exemplo que eu gostei muito, né, que fica muito claro como funciona a parte de uma definição semântica, né. Então vamos lá. São 2 exemplos, pessoal. Exemplo 1, então. O terapeuta começa, né: "Você disse que se sente um fracasso desde que a Bill a deixou", né. Bom, como você definiria fracasso? Ou o que que você entende sobre fracasso? Bem, meu casamento não deu certo. Aqui, pessoal, eu já gostaria de mostrar algo para vocês, né, que muitas das vezes por si só já é terapêutico. Quando a pessoa faz uma definição de fracasso, olha que interessante, não é a totalidade em si, né, não é a pessoa inteiramente que é um fracasso, é um termo muito generalista, né, é uma rotulação. Quando a gente coloca, né, o fracasso, você vê, ele atribui a determinados comportamentos. Então é uma questão, é um âmbito, é uma área da vida também, pode estar sendo, "o meu casamento não deu certo". Pô, e a partir de uma situação ocorre uma hipergeneralização, então eu sou um fracasso. Percebem? Isso também é uma finalidade da definição semântica, né. Então, muitas das vezes, o paciente pega e hipergeneraliza algo, né, ele atribui a sua totalidade a algo que é um comportamento, uma área da vida em específico, né. Então, bem, meu casamento não deu certo. O terapeuta então questiona: "Então, você acredita que o casamento não deu certo porque você como pessoa é um fracasso?", né. Ele está questionando então a sua totalidade aqui, ele está fazendo esse questionamento. Ele está querendo mostrar, fazendo essa diferenciação entre o comportamento e a totalidade, né, do indivíduo. Bom, se tivesse dado certo, ele ainda estaria comigo. Aqui, aí a próxima questão, o terapeuta fala: "Então podemos concluir que as pessoas cujos casamentos, né, não dão certo, são todas fracassadas?". Aqui, pessoal, foi utilizada, né, uma outra técnica que se chama redução ao absurdo. Através da conclusão ilógica do paciente, né, do desfecho ilógico do paciente, o terapeuta faz uma redução ao absurdo. Ele pega aquilo e hipergeneraliza, né. Então, podemos concluir que as pessoas cujo casamento não dão certo são todas fracassadas, né? Não, acho que eu não iria assim tão longe, né, não é bem por aí. Ué, por que não? Então a gente deve ter uma definição de fracasso para você e outra para o restante das pessoas, né. Então, justamente, ele está questionando a universalidade, né, desse conceito. Por que existe uma definição de fracasso para você e para as outras pessoas parecem não se aplicar? O que que diferencia isso? E aí, basicamente aqui, pessoal, a gente está utilizando o questionamento socrático, né, está questionando as evidências. Tá. E aí a gente vai então agora para o nosso exemplo 2, que aí ele é mais aprofundado ainda. Bom, aí o terapeuta então, pessoal, ele dá continuidade. Você vê que sua definição de fracasso, ela é bem diferente de como as outras pessoas poderiam defini-lo? Poucas pessoas diriam que alguém que se divorciou é um fracasso. Bom, agora vamos nos concentrar, então, na extremidade positiva. Como a maioria das pessoas define sucesso em relação a alguém, né? A gente está fazendo agora uma despolarização, por assim dizer, né? A gente viu um lado, né, do contínuo ali,
na qual a gente estava falando do fracasso, e agora a gente está falando do sucesso. Bem, elas podem dizer que as pessoas têm sucesso quando elas atingem algum de seus objetivos. O terapeuta: ok, então poderíamos dizer que se alguém atinge seus objetivos, essa pessoa é bem-sucedida? O paciente: certo. O terapeuta então questiona: também poderíamos dizer que as pessoas têm diferentes graus de sucesso, algumas pessoas atingem mais objetivos do que outras? E aí o paciente respondeu: acho que sim. Terapeuta: então, se aplicarmos essas ideias a si mesmo, né, a você mesmo, poderíamos dizer que você atingiu alguns dos seus objetivos na vida? Sim. Aí o paciente vai exemplificando, né, vai colocando as evidências que apoiam isso. Então, eu terminei a faculdade, trabalhei nos últimos 6 anos, crio meu filho, e ele teve alguns problemas médicos há alguns anos, mas eu consegui bons médicos profissionais, né, para ele. Terapeuta, então, questiona: então poderíamos dizer que esses comportamentos foram bem-sucedidos? Bom, paciente: certo, eu tive algum sucesso. Será que não existe, então, uma contradição em sua forma de pensar, né? Chamar a si mesma de fracasso, mas dizer que teve vários sucessos? Sim, isso não faz sentido, faz? Olha que interessante, pessoal, qual que foi a técnica que o terapeuta utilizou, né, através desse exemplo. Ele pegou a questão de um fracasso, né, fez a definição semântica, depois ele pegou, né, uma definição semântica de sucesso, e aí ele foi utilizando a análise de evidências, e aí, pessoal, ele foi mostrando que as coisas, né, não existem, não são no tipo preto e branco, não são polarizadas como muitas das vezes a gente coloca, né, em termos de bom, ruim, fracasso, sucesso, né. A resposta que a gente quer encontrar se encontra no meio ali, né. Então, foi isso que o terapeuta foi mostrando ali, né, o meio termo. Então, a gente teve comportamentos que foram fracassados, né, na nossa vida, que tivemos fracasso, e tivemos comportamento que tivemos sucesso. Então, basicamente, a gente está chegando, né, ao meio termo ali, né. Então, basicamente é isso, pessoal, a técnica da definição semântica, né. Questione os termos que o paciente traz no processo de psicoterapia. O que que é o sucesso? O que que é o fracasso? O que que é o que que ele entende como autoestima baixa, né. Questione, pessoal, pergunte, né. E muitas das vezes a gente vai ver isso, ele pega ali e faz uma hipergeneralização de algo, ou ele define a um comportamento, né, a sua totalidade, do que é o sucesso, do que é o fracasso, né. Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria estar trazendo hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje, e na semana que vem eu vou trazer mais uma técnica para vocês estarem utilizando aí no contexto clínico. Bom, pessoal, se vocês gostaram, né, para quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, né. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí para mim, ok? Bom, pessoal, então, por hoje é só, viu? Gostaria de estar agradecendo vocês aí que assistiram o vídeo até o final, e por favor, deixem a opinião de vocês, ok?